E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula de matemática. Aqui quem está falando com vocês é o professor Rogério. Estou aqui com meu fone de Galvão Bueno. Essa aula é destinada para os alunos da 7ª série, tá? Então, se você está assistindo aí, verifica certinho se você é da 7ª série. E estamos aqui na semana 3. Então, vamos começar agora o conteúdo realmente da 7ª série, né? Já fizemos as nossas revisões. Agora está na hora da gente começar, de fato, o conteúdo da 7ª série. Então, vamos lá. Aquelas informações importantes que vocês já sabem. Lembrando que toda quarta-feira tem o nosso vídeo e a nossa atividade. E na sexta-feira a gente tem a nossa segunda atividade, ok? Nos outros dias da semana, principalmente na segunda-feira, eu estou na plataforma destinado ao plantão de dúvidas. Então, se você tiver dúvida em relação a fazer a atividade, dúvida se entendeu o exercício, alguma questão que você não entendeu, é só me perguntar. Também estou no grupo de WhatsApp, tanto da 7ª série quanto da 8ª série, que são as turmas que eu dou aula. Então, qualquer coisa é só você procurar lá, ou então mandar um recado. Professor Rogério, eu não entendi a questão e tal, me procurar, ok? Não tem erro. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você também pode deixar um comentário aqui, falando, olha, professor, não entendi, explica melhor, essa parte aí ficou complicada, tá bom? Mas, enfim, vamos então para o que interessa. Começando nossa aula aqui. A nossa uma das principais coisas que a gente vai aprender na 7ª série se chama expressões algébricas. É uma coisa que, em tese, vocês já aprenderam na 6ª série, mas a gente vai reforçar agora na 7ª série para vocês poderem sair da 7ª série sabendo dois conteúdos muito importantes. Expressões algébricas e equações do primeiro grau. Vocês vão ter que saber resolver equações do primeiro grau, porque quando chegar na 8ª série vai começar a ter as equações do segundo grau. E aí vocês vão ver equações para o resto da vida de vocês, da vida escolar e da vida comum também. Parece muitos problemas que a gente vai precisar resolver usando equações, tá bom? Então vamos ver o que é uma expressão algébrica. Vocês estão acostumados a resolver uma expressão numérica. O que é uma expressão numérica? É uma expressão que tem números. Números e sinais, operações, né? Então, vai ter uma expressão numérica, por exemplo, mais 2 menos 5. É uma expressão numérica. Tem números e operações. Sinais, né? De menos, de mais, de vezes, de divisão, enfim. A expressão algébrica, ela é um pouco diferente. Na expressão algébrica, nós vamos ter números, nós vamos ter letras e operações. Então, a coisa que muda na expressão algébrica é que nós vamos ter agora uma letrinha representando um valor desconhecido. Tá? Então, geralmente, quando você vai resolver uma expressão algébrica, geralmente a gente utiliza a letra X, a letra Y, a letra Z, mas pode aparecer qualquer outra letra do alfabeto, tá? Para resolver uma expressão algébrica. A, B, C, enfim. Então, assim, você viu uma expressão, essa expressão só tem números e operações, vezes, mais, menos, é uma expressão numérica. Agora, se você olhou para uma expressão e nessa expressão tem números, tem letras e tem operações, aí nós estamos falando de uma expressão algébrica. Então, a expressão algébrica vai aparecer letras, tá? Elas são expressões usadas para a gente montar fórmulas e resolver equações matemáticas, tá bom? É a base para a gente poder entender o que é uma equação e como resolver uma equação, tá bom? Que é a parte mais importante que a gente vai ver no futuro, tá? As letras, pessoal, quando elas aparecem, elas são chamadas de variável, tá? Porque elas, em geral, às vezes ela pode representar qualquer número, tá? Então a gente dá esse nome de variável. Variável é um valor desconhecido, tá? A gente não sabe qual é aquele valor. Então a gente vai montar uma expressão algébrica para que no futuro a gente possa descobrir. Então a gente monta uma expressão algébrica, essa expressão algébrica ela pode se transformar em uma equação e aí a gente descobre o valor que a gente estava querendo saber. O valor desconhecido. Mas em vez da gente ficar falando na matemática assim, olha o valor desconhecido, a gente chama de variável, tá bom? Ou às vezes incógnita, significa a mesma coisa nesse sentido aqui, tá bom? Os números escritos na frente das letras, tá? Eles são chamados de coeficiente. Então, eu vou mostrar para vocês uma expressão algébrica sem coeficiente aparecendo, visível, e eu vou explicar qual é o coeficiente que tem ali, e eu vou explicar depois com coeficiente. Mas não precisa ficar muito preocupado com esses termos, essas palavras, não.
O mais importante é você olhar para um problema, olhar para uma situação problema e falar assim, não, peraí, eu consigo montar uma expressão algébrica para tentar resolver isso aqui, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui alguns exemplos de uma expressão algébrica. Ó, x mais 5 é uma expressão algébrica, né? Olha a letra x, o sinal, a operação mais, a operação de adição, e o algarismo 5, o número 5. Olha outra expressão algébrica, b elevado a 2 menos 4ac. Tá? Então, você tem expressões algébricas bem simples, vocês têm expressões algébricas um pouquinho mais complexas. Nós vamos começar, obviamente, pelas mais simples possíveis, ok? Então, dando agora continuidade e mostrando de fato aqui os nossos exemplos. Olha só, imagina que apareceu a seguinte situação problema. Eu quero somar um número mais o número 5. Aí você fala assim, tá, professor, mas que número que você quer somar? Um número mais 5? Que número é? Não sei. A expressão apareceu só isso. Um número mais 5. Essa expressãozinha que significa aqui, ó, um número, pessoal, é o nosso valor desconhecido. Eu não sei que número é. Se eu não sei que número é, eu vou chamar de x, tá bom? É a nossa variável. Então, um número mais 5. Um número é o x, eu não sei que número é. O mais, eu sei como se escreve mais. É aquele sinalzinho normal que vocês conhecem de mais na matemática. E o 5 eu sei que número é, 5. Agora, como é que eu transformo essa expressão que está escrita aqui na língua portuguesa, como é que eu escrevo ela usando apenas expressões algébricas, uma linguagem matemática? Muito simples, ó. Tá vendo onde está escrito um número? Um número, eu não sei que número é, então eu vou escrever x. Um número, x. Não sei que número é, x. Agora eu vou para o resto da expressão, ó. Mais, como é que eu escrevo mais? Bom, sinalzinho de mais. Um número é x, mais, e o 5, como é que eu escrevo? Assim, ó. Pronto. Você acabou de montar a sua expressão algébrica. Eu transformei essa frase que estava aqui na língua portuguesa, né? Uma frase que a gente consegue ler na língua portuguesa, e transformei para uma linguagem completamente matemática. Como é que eu leio isso aqui? X mais 5, que é a mesma coisa, um número mais 5. Que número é? Não sei. Não importa saber qual é esse número agora. O que importa é que nós conseguimos montar uma expressão algébrica para representar essa frase inteira aqui, ó. Vou mostrar um outro exemplo. O dobro de um número menos 3. De novo, você vai pegar a expressão um número, ó. Um número, eu não sei que número é. Então, é o nosso x. Tá? Deixa eu fazer um x mais bonito, que esse aqui ficou feio. É o nosso x, ó. Então, o dobro de um número menos 3. O que ele está falando é assim, o dobro de x menos 3. Porque de um número eu não sei que número é, o nosso valor desconhecido, a nossa variável. Então, como é que eu vou escrever isso agora, professor? Muito simples, pessoal. O dobro. Vamos pensar um pouquinho? Na nossa vida cotidiana. Quando eu falo assim, ó, o dobro do número 4, não vai dar 8? O dobro de 10, não é 20? O dobro de 30 é 60? Então, o que você está fazendo? Quando você fala a palavra dobro, significa multiplicar por 2. Vou colocar aqui, ó, multiplicar por 2. Dobro é multiplicar por 2. Só que ele está querendo o dobro de um número. E esse número é o x. Então, como é que eu vou escrever isso? O dobro é multiplicar por 2. Então, eu escrevo 2 vezes... Lembra que o vezes agora é só um pontinho, tá? A gente não vai usar mais o vezes com um xizinho, não. O vezes é um pontinho. Ó. Então, o dobro, 2 vezes. Só que 2 vezes quem? O x. Então, o dobro de um número, 2 vezes o x. E se fosse o triplo, professor? 3 vezes o x. E se fosse o quádruplo? 4 vezes o x. E se fosse o quíntuplo? 5 vezes o x. E por aí vai, tá? Então, ó, o dobro está aqui, 2 vezes, de um número, x, menos, sinalzinho de menos, 3. Professor, por que você não colocou o x aqui no 3? Porque ele só falou 3, ele não falou triplo de um número, tá? Ele falou um número 3. Então, ó, olha a nossa expressão, ó, o dobro de um número menos 3.
2 vezes x menos 3. Você pode escrever isso assim também, ó. Vou fazer aqui uma setinha. O dobro de um número menos 3 pode ser escrito assim, ó, 2x menos 3. É a mesma coisa, tá? Esse sinalzinho de vezes aqui na matemática, às vezes ele fica escondidinho, não tem problema nenhum, tá? Continua sendo vezes. Então, olha o que acontece, pessoal. O dobro de um número é 2x menos 3. Pronto. Transformei uma frase que estava na língua portuguesa para uma frase na expressão algébrica, para uma frase escrita só com linguagem matemática. Vamos ver mais um? O triplo de um número mais 4. Gente, se o dobro de um número é multiplicar por 2, o triplo é multiplicar por 3. 3. O triplo de um número, ó, de um número. Você sabe que número é? Eu não sei. Então, eu vou escrever x. Eu não sei que número é. É o x. Então, o triplo de um número, 3x. O triplo de um número, 3x. Mais 4. 4. Acabei de montar mais uma expressão algébrica. O triplo de um número mais 4. O triplo de um número, 3x. Mais 4, 4. Só isso. Vocês acabaram de montar uma expressão algébrica. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas e aí, como é que eu resolvo uma expressão algébrica? Pessoal, uma expressão algébrica a gente monta e depois a gente simplifica, tá? Nós vamos resolver equações, que são expressões algébricas só com sinal de igual, tá? Então, a princípio, nós vamos apenas montar as expressões algébricas e nas próximas aulas eu vou ensinar como simplificar uma expressão algébrica. Mas aqui, ó, já estão simplificadas. Um número mais 5, x mais 5. O dobro de um número menos 3, 2x menos 3. O triplo de um número mais 4, 3x mais 4. Agora vai aparecer do lado aqui algumas dicas, ó. Olha as dicas. Toda vez que falar o dobro de um número, você já sabe, é 2x. Toda vez que falar o triplo de um número, 3x. O quádruplo de um número, 4x. O quíntuplo de um número, 5x. O sextuplo, 6x. O sétuplo, ok? E por aí vai. Tá bom? Então, não se confunda. Se você estiver montando uma expressão algébrica, fique de olho nessas dicas que você consegue montar. Então, o dobro de um número, 2x, o triplo de um número, 3x e por aí vai. O resto das operações é muito simples. Vai ser mais, vai ser menos, dividido, vezes, tá bom? Então, pessoal, esse é o início da nossa aula de expressões algébricas. O que é que você vai fazer agora? Você vai entrar na plataforma e lá vai ter uma atividade exatamente do jeito que eu coloquei aqui no slide anterior, para você montar uma expressão algébrica. Vai ter dobro, vai ter triplo, tá bom? E aí você olha lá, vê a opção certa, que é a montagem, marca a opção correta. Se você tiver qualquer dúvida, me procura, estou no WhatsApp, pode me procurar na plataforma, pode deixar um recado no YouTube, que eu te respondo assim que eu puder, tá bom? Então, uma boa semana a todos, bons estudos, façam a atividade de hoje e na sexta-feira tem uma nova atividade. Tchau, tchau!